Paz do Senhor, amém. São 2h39 da tarde, né? Eu gravei um vídeo hoje de manhã, que eu botei vídeo 1. Pastora, sim, há mais de 12 anos. 12 anos não são um dia, né? O mesmo título desse. Esse é o vídeo 2. Eu gravei hoje de manhã, tava com a cara mais inchada, desinchou um pouco, mas eu ainda, um pouco, né? Mas eu ainda não dormi, ainda estou orando, né? Já entreguei o jejum, mas ainda estou orando. Nesse vídeo eu falo sobre algo, né? Sobre nós, pastores, nós sangramos, gente. Se você cortar aqui, se você cortar a nossa pele, né? Vai sair sangue. Nós somos seres humanos. Nós sentimos fome, nós sentimos frio, nós sentimos tristeza, nós nos decepcionamos, e para se decepcionar tem que ser com alguém que nós confiávamos, que nós acreditávamos, que nós batíamos, aquela expressão bota a mão no fogo. Pois é, só pode trazer decepção se nós realmente acreditarmos nessa pessoa. Mas antes de estar falando sobre mais umas duas historinhas que eu quero contar, de situações que eu passei, para a glória de Deus, tem testemunha, né? Porque tem situações na tua vida que não vai ter testemunho, só o Senhor Jesus vai poder testemunhar, mas tem outras que Deus precisa colocar testemunha, como no vídeo 1, que eu ainda tinha o meu caderno, tenho o meu caderno do meu primeiro ano do segundo grau, em 2003, quando eu voltei a estudar, e o meu histórico lá, né? Mostrando que eu voltei a estudar com 18 anos de idade, quase 19, porque na verdade eu faço aniversário no começo do ano e as aulas começam em março, né? Então eu voltei a estudar na sexta série aos 19 anos de idade e agora aos 52 entrei num curso de técnico de enfermagem. Mas vamos ler aqui em Lucas 17, capítulo 11, está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nessa passagem daqui da cura dos 10 leprosos, os leprosos, eles não podiam ficar em sociedade. Os leprosos, eles viviam isolados. Por isso a palavra fala, passaram de longe. Eles, ao verem Jesus, eles viram que Jesus podia solucionar os seus problemas. E qual eram os seus problemas? A lepra? Não. O seu problema é que eles queriam voltar a ter um relacionamento sentimental, uma vida financeira, estar em meio à sociedade, ter família, constituir família, voltar, né, a andar unidos em grupo. O seu problema não era a lepra. A lepra causava todos esses problemas. Então, nós temos que identificar qual é a lepra que está nos impedindo de ter uma vida social, né? Então, um abismo gera outro abismo. Talvez você fale, não, o problema é a lepra, tirando a lepra tudo melhora. Mas acontece que tem diversos tipos de lepra. Muitas vezes nós tiramos uma lepra, né? A lepra da soberba. Tiramos a lepra da soberba, mas ainda fica a lepra da avareza. Então, nós temos que identificar as lepras. O problema não está nas lepras, o problema está no que aquilo causa. O que a minha soberba causa na minha vida, o que a minha soberba causa dentro da minha igreja, o que a minha soberba causa. Claro, eu posso pregar em outra forma, dizendo onde a lepra é o problema, mas hoje a revelação é essa. O que a minha soberba está causando, né, ao meu redor? Afastamento social, afastamento da minha família, afastamento, né? E aí eles ao longe, porque eles não podiam se aproximar, eles
encontram a solução em Jesus, e eles pedem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali entende uma humilhação, eles começam a se humilhar, e a palavra fala que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, não é diante do homem, mas diante da potente mão de Deus, ele encontra a resposta. E Jesus, mesmo conhecendo aqueles homens por dentro, né? Porque havia uma lepra do lado de fora que precisava ser curada. Mas a lepra do lado de dentro, Deus também conhecia. Mas eles queriam só a resposta para a lepra do lado de fora. E Jesus teve misericórdia dos 10, mesmo conhecendo. Ou seja, milagre, irmão, acontece na vida do justo e do injusto. Daquele que crê que Jesus é e que não é. Um pastor, ele cuida de 10 ovelhas, independente se vai dar bolada nas costas, como eu costumo dizer, se vai trair, se vai enganar, se vai esquecer, se vai abandonar o pastor, não interessa. A nossa obrigação é de ajudar. Mas a palavra declara que Jesus, ele dá uma ordem aos leprosos. Os leprosos obedecem. O mistério do milagre não está nem em ser justo ou injusto. Você percebe que todos os 10 foram curados, mesmo Jesus conhecendo a lepra do lado de dentro. Todos os 10 foram curados, né? Mas o mistério está em obedecer a Cristo. E Jesus falou, né? Sem tocar neles, falou assim: vai lá e se apresenta ao sacerdote. Conforme eles estão indo, ou seja, conforme a obediência, a lepra começa a sair deles e eles começam a perceber que estão limpos. Então, quando eu começo a obedecer ao Senhor, caminhar dentro daquilo que o Senhor me mandou, na direção que o Senhor me mandou, automaticamente essa lepra ela começa a sair de mim. Mas agora eles percebem que estão limpos. E os 9 continuam obedecendo, eles estão na obediência, eles vão lá se apresentar ao sacerdote. Mas havia um que percebia que não tinha uma lepra interior, que é a lepra da ingratidão. Quando ele percebe, porque todos os 10 sabiam da angústia e da necessidade de ser curado, mas um percebe que não é merecedor, na verdade, daquilo, ele volta e cai aos pés do Senhor e dá glória a Deus. Sabe o que significa dar glória a Deus? Ser grato, reconhecer aquele que ajudou, reconhecer aquele que curou, né? E pastores humanos, eles não estão, é um ou outro, irmão, é muito pouco. Você não tem noção. Deus deixa essa parábola aqui, muitas vezes até de pastor para pastor, para que você venha entender que vai ser muito pouco quem vai reconhecer que você ajudou. E agora, eu quero contar mais 2 historinhas, né? No vídeo 1 eu conto, porque eu já passei, são irmãos, pelo amor de Deus, me perguntam: a mulher não pode ser pastora? São mais de 12 anos, não são 12 dias, são mais de 12 anos, irmão, pastoreando famílias, cuidando de ovelhas, são mais de 12 anos. Não pedi a Deus isso, a minha vida seria bem melhor. Eu vi uma postagem de uma pessoa falando: minha casa seria mais limpa se eu não tivesse meus gatos, meus cachorros, minha vida seria mais fácil, eu teria mais dinheiro no bolso, mas eu prefiro ser mais dura, com a casa não tão cheirosa, mas ter os meus animais que me amam, né? E eu também sou assim. Eu tô acordada, já lavei quintal, já lavei roupa, já limpei casa, para minha casa tentar ser cheirosa, porque eu amo meus gatos, amo meus cachorros. Mas dentro disso aí, eu costumo dizer que eu prefiro, irmão, ser pastora. Mas não é que eu queria. Minha vida seria muito mais fácil se eu não fosse pastora. Minha vida, meu tempo, meu dinheiro sobraria mais. Ontem eu entrei no supermercado com meu esposo, compramos poucas coisas para nós. Por quê? Porque o nosso dinheiro não é só nosso. O nosso dinheiro é usado para abençoar outras pessoas que a gente sabe que nesse momento, eu costumo dizer que é um estado. A pessoa não nasceu naquele estado de miséria. Ela está passando por um estado onde ela precisa de ajuda financeira, precisa de uma bolsa de compra, precisa de uma ajuda. E a gente divide um pouco nosso. Mas a gente queria comprar mais para nossa casa, com certeza, mas por dividir o pão. Lá em Eclesiastes 11, se não me engano, está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque tu não sabe o dia de amanhã. E depois de muito dia já acharás. Quem vai te retribuir desse muito dia é Deus, irmão. Tu não conhece o dia da manhã. Hoje tu ajuda alguém, tu não conhece o dia da manhã. Mas vou contar agora 2 histórias. Primeiro, se entenda-se uma coisa. Eu ensino aqui na igreja que nós podemos dar o testemunho para edificar vidas, sem nomes e endereço.
E a pessoa que está ouvindo, se ela tentar descobrir quem é, ela está pecando, porque ela corre o sério risco de condenar um inocente. Amém? Então ela está pecando. Eu vou dar o testemunho sem nomes e endereço, mas vou deixar uma coisa aqui, né? Outro dia estranharam que eu estava lá em Nilópolis. Gente, tem gente que entra na nossa vida, que esse é um dos maiores problemas de pessoas que acabam de chegar na igreja, que elas acham, ela até vê a igreja, que ela é única, né? Então ela acha que pode ficar o dia inteiro dentro da casa do pastor, porque sou o único amigo do pastor. Não, não é. Existe um monte de outras pessoas que gostariam de ter vindo na casa do pastor. Tem aquelas pessoas que vêm sem marcar hora, sem marcar dia, aparece de qualquer jeito. Mas tem pessoas que estão tentando falar com o pastor, e o pastor, por estar lotado, com a agenda lotada, todo cheio de compromissos, não consegue atender aquela pessoa, mas também não pode mandar quem chegou sem avisar. Então isso é muito complicado. Aí o pastor acaba fazendo a acepção. E nós ouvimos, tá? Nós ouvimos, eu falo, pô, fulano, pastor abraçou fulano, abraçou ciclano, eu nunca consegui tomar um café com o pastor, nunca consegui ir na casa do pastor, mas não sabe que o fulano e o ciclano vieram sem falar nada. E aí o pastor às vezes tinha até um compromisso, mas aí desmarcou ali para poder atender. Então isso é muito complicado. Então, nisso tudo eu quero que você grave uma frase. Se a igreja aqui nasceu em 2010, Deus falou sobre começar a fazer culto aqui, mas eu já pastoreava há anos, eu já fazia evangelismo dentro de comunidade, eu já fazia visita no lar, e nós estamos então de 2010 a 2022, são mais de 12 anos pastoreando ovelhas. E dentro desses mais de 12 anos, pastoreando ovelhas todos os dias, eu vou tirar mais 2 histórias para contar. Eu fui ali comprar um lanche para minha filha, que amanhã ela vai passar o dia na rua, né? Então é almoço e lanche da tarde, né? Aí ela me deu a listinha dela. Traquinas, Cheetos, Guaranacamp. Almoço e lanche, amém. Mas enfim, eu fui ali com o meu esposo e ali eu encontrei uma pessoa, né? E essa pessoa me abraçou e falou, a igreja tá lá. Eu falei, tá lá em casa. Mas não vi, tá lá em casa, voltou para casa, não conseguimos pagar o aluguel, que foi para 1.300, tivemos que devolver o imóvel e voltamos a cultuar dentro da nossa casa, tal. Aí essa pessoa tá há anos dizendo que vai vir aqui. Essa pessoa é crente, essa pessoa congrega em outra igreja, mas essa pessoa, nós já fizemos diversas visitas nos lares. Essa pessoa tem uma família completamente sem estrutura. Essa pessoa já pediu ajuda diversas vezes. E numa dessas vezes, né, temos aí a missionária Maria, sem nomes e endereço. Nossa missionária Maria aqui, eu levei uma das visitas. Nós fomos, pediu oração, estavam vendo demônio, chegamos lá, irmão. Acredite se quiser, Deus existe. Deus é espiritual, né? Tem mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia pode explicar. E quem falou isso não era ateu, era alguém que começa a compreender a dimensão de Deus, alguém muito inteligente, né? Se não me engano, acho que foi Shakespeare. Depois tu me corrige aí, já tô quase 2 dias sem dormir, pô. Pelo amor de Deus. Olha as olheiras. E essa pessoa chegando lá, eu e a missionária Maria, aqui da nossa igreja, eu de costa pro quarto, eu falei, não, vou morar, tal. Aí eu senti uma opressão no quarto que estava atrás, nunca tinha ido nessa casa. E a missionária Maria tinha acabado de voltar, de renovar a aliança. Eu falei, missionária, junto com você, né, com a dona da casa, você vai, eu estava com a sobrinha dessa pessoa. Vocês vão orar nos outros cômodos. Eu posso entrar aqui e orar esse quarto? Ela me autorizou. Aí eu comecei a orar ali com o olho fechado, repreendendo. Quando ela voltou, eu falei assim, tem como você abrir esse guarda-roupa aqui, essa porta aqui? Quando abriu, irmão, estava cheio de tecidos para fazer roupa, né? De macumba, né? Macumba é um instrumento, roupa de feitiçaria, tinha cordões, tinha em cima do guarda-roupa, eu orando, eu falei, ali em cima, aí subiu, tinha um alguidazinho com uma pombinha, um negócio, tipo uma faca, um negócio enfiado na pombinha, estava seco, e encontrou muita coisa, cordão, tal.
Catei aquilo tudo, ela pediu para eu jogar fora, catei aquilo tudo, né? E trouxe para minha casa, oramos, trouxe para minha casa. Quando eu ia queimar aqui no quintal, o João chegou do trabalho, né? Ele falou, não, amor, vai destruir o piso, queima lá na rua, na frente da calçada, com as pessoas olhando, tocamos fogo, destruí os cordão, fui orando, fui repreendendo. Quando foi no outro dia, eu fui dormir cedo, estava muito cansada, fui dormir umas 9 horas. Quando deu umas 10 horas, mais ou menos, eu acordei e Deus falou, levanta e vai orar. Né? E eu comecei a levantar, não sei, as meninas, não sei se estava no quarto, eu sei que eu vim aqui e comecei a orar na minha sala, orando, aí fui pro quintal, fui orando ali embaixo, repreendendo, mandando Deus colocar anjos, tal, ali acampado. Né? Aí eu fiquei sabendo por essa menina, sobrinha, que me chamou, que o irmão, o dono dessas coisas, ele manifestou. O demônio veio até aqui fora, que ele queria vir para me arrebentar, para me bater. E ele ficava andando para lá e para cá, né? Porque ele queria saber, né, quem foi que mandou quebrar as coisas dele. Ele não encostou um dedo na sobrinha, na tia, nenhum parente, irmão. Ele só rosnou. A palavra fala que o demônio está igual um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E ao nosso derredor, ele fica, como é que fala? Rugindo. Mas só um é o leão verdadeiro, que é o leão da tribo de Judá. Ele fica rugindo, então faz barulho, né? Tu tem que orar, tu tem que jejuar. Há castas de demônio que só sai com muita oração e jejum. Mas aí eu encontro agora a tia. Passou um tempo também, essa sobrinha veio me falar, essa tia é da igreja, né? Que a tia estava manifestando. Peraí, se eu sou diaconisa de uma igreja, como é que eu estou manifestando? Então foi essa pessoa que eu encontrei agora na rua, que me abraçou, que falou que qualquer dia vinha. Aí disse que eu tenho agenda lotada. Eu não estou mais naquela igreja, não. Pula de igreja em igreja, irmão. Pula. Nenhum pastor presta, nenhum pastor tá bom. Uma hora tá numa igreja, o pastor não presta, tá procurando o pastor perfeito na terra. Não vai achar, ainda mais eu, cara. Pelo amor de Deus, não vem congregar aqui achando que eu sou boazinha, não. Eu sou boa pra caramba. Sou capaz de tirar minha pele para salvar a tua, para cobrir o teu corpo. Mas se tiver errado, eu vou falar, filho, tá errado, né? E ali ela veio, né? Não precisa dizer, não vai congregar aqui. A outra história rápida, enquanto eu estava voltando, passou um rapaz de moto. Irmão, não tenho nenhuma associação com tráfico, não, mas eu evangelizo dentro da comunidade. Dentro da comunidade eu já fui buscar o filho dos outros, Dentro de comunidade a gente já fui buscar, que as mães ficam com medo de buscar o filho. Eu fui buscar meu filho, eu não moro dentro de comunidade. Quando eu descobri que meu filho estava usando drogas, o menino ia na boca buscar meu filho, ia com um pedaço de pau. Ia mesmo. Ia, eu fui muito, já fiz ele passar muita vergonha na rua, irmão. E hoje tenho ido buscar filho das outras pessoas. Né? E daqui a pouco passou um cara de moto, né? Não dá nem bom dia. Sendo que no dia que eu tive que ir lá, deu problema, né? Porque um rapaz que foi comigo, né, se estranhou com um cara lá da boca, eu não conheço ninguém, né? Eu vou lá e falo, olha, sou a pastora Márcia, eu me apresento, mas eu não procuro saber quem é. Dou papel de evangelismo, não me pergunte, não sei, irmão. Vim aqui buscar o que é dos outros, entendeu? Sou a pastora Márcia, estou assumindo aqui a responsabilidade. Conheço, irmão, é trabalhador, conheço. Então, fui buscar realmente algo de trabalhador, não, é bandido, não me meto, não, se me perdoa, mas eu não me meto. Eu já tenho muito problema para me meter, irmão, muito. Mas se eu ver que é um inocente, que foi uma coisa, fui lá, expliquei a situação, que às vezes realmente alguém faz uma fofoca, conta uma história mal contada, então eu fui lá e falei, não é isso, é assim, né, e liberaram e eu trouxe de volta. Mas o rapaz que foi comigo, né, porque eu não sabia onde era, onde que estava, se estranhou com o outro, aí tá eu baixinha, botando a mão num homem, quase 2 metros, o outro parecendo um incrível Hulk, né, tem que ter unção, e unção tem preço, unção é oração e jejum. Mas sabe por que eu tô contando essa história, irmão? Tu acha mesmo que eu queria ir lá? Claro que não. Não queria não, irmão, não queria.
Mas sabe o que eu queria de verdade? Que as pessoas parassem de encher minha paciência, dizendo, olha, mulher não pode ser pastora. Não fui eu que me chamei. Eu não tenho como me chamar. É Jesus que me chama. Você não se chama, são as pessoas que te chamam, né? Então é um chamado, é uma vocação. Eu vou porque eu amo as pessoas, mas não significa que elas vão me amar da mesma maneira, isso também entendo. A palavra fala que um voltou para agradecer. Eu estou contando essas histórias para, às vezes, a maioria dos pastores sofrem calado, irmão. A maioria dos pastores aguenta as ingratidões, as boladas nas costas, como eu costumo dizer, calado. A pessoa não sabe nada da tua vida, não conhece nada. Aí acha que tu tá inventando, que tá... Quem te justifica é Deus. Beijo na alma. Fui.